A Silvia Jacinto, de Curitiba. Uma pessoa é fumante há mais de 50 anos e não consegue parar. É difícil mesmo. O que isso afeta o perispírito dela agora e no desencarne? O espírito viciado continua com o desejo de fumar? Como a equipe espiritual trabalha? O que podemos fazer para ajudar essa pessoa? Bem, muitas perguntas numa só. Isso afeta o perispírito. Certamente, como tudo que a gente faz afeta o perispírito. Nós temos uma história que é contada pelo Chico. Durante boa parte da sua vida, o Chico psicografava as mensagens na mesa de trabalho e tinha ao seu lado um senhor, um homem muito bom, de um coração muito nobre. Ele e a esposa se revezavam no trabalho de retirar as folhas que o Chico ia escrevendo. Mas este homem, ele tinha uma tal necessidade de fumar, que aquelas reuniões do Chico começavam e nunca que acabavam, né? Então, depois de 2, 3, 4 horas, ele deixava o Chico na mesa, botava a mulher e ia lá fora dar uma fumadinha. E isto, obviamente, não o transformou num satanás, num capeta, num demônio. Não. Nem o Chico fez disso um cavalo de batalha para tirar o cara do lado dele. Ao contrário, o Chico fazia questão que aquele homem, cujo coração devia ser uma flor de bondade, ficasse ali. Passa o tempo e o homem não deixou de fumar. Passa o tempo, ele desencarna. Sua esposa continua fazendo a mesma coisa. E depois de vários meses, alguns anos, alguém, amigo, comum, chega ao Chico e pergunta: Chico, e você tem alguma notícia daquele nosso irmão que ficava aí tirando os papéis ao seu lado tantos e tantos anos? Aí o Chico sorriu e falou assim: eu tenho sim, aquele homem era tão bom, uma criatura igual aquela, difícil de encontrar, mas é pena, ele tinha tanta bondade no coração que ele poderia já ter ido para um outro orbe, mas por causa do vício do cigarro, ele vai ter que renascer aqui mais uma vez, vai ter que tomar um novo corpo físico, para depurar do perispírito tudo aquilo que ficou agregado na dimensão astral das substâncias que ele havia inalado. Já pensou, gente? Você podia ter ido embora. Ainda tem que voltar para cá. Já podia ter ido lá para a pergunta 110. Ainda tem que estar na 108, 107. O cara tinha mérito de simplicidade, de pureza, de alma. Mas o perispírito, carregado de impurezas, não permitia que ele tivesse acesso a estes outros níveis. E para que ele se limpasse, a melhor forma seria esta: retomar o corpo, provavelmente renascer com um problema de saúde grave, para onde se drenassem todas as impurezas do perispírito, uma doença que ceifasse a sua vida em pouco tempo, e aí então, com o perispírito melhorado, ele podia voltar, já podia ir para frente. Agora, o espírito viciado continua com o desejo de fumar? Continua. Francisco Wormes, num livro que escreveu quando entrevistou Chico Xavier várias vezes, um livro que não é muito conhecido, ele relata que Chico explicou para ele que o viciado, quando chega do lado de lá, no caso do tabaco, ele recebe, enquanto está em processo de limpeza, vamos dizer, de desintoxicação, ele recebe 3 cigarros todo dia, constituídos das mesmas substâncias daqueles cigarros que ele usou na terra, para que ao longo de 1 ano ele consiga ir se desfazendo do vício. Os espíritos vão dando para ele um pouquinho, e aí vão tirando, até que... E ele fuma.
como um processo terapêutico para se libertar do vício do cigarro. Isso está em uma obra espírita escrita com o depoimento do Chico, que explica a respeito. Todos os espíritos amigos não violentam, eles sabem das nossas dependências. Por isso é que, por exemplo, a pessoa desencarnou, ela usava cadeira de roda. Quando chega do lado de lá, o que acontece com a cabeça dela? A mente dela está o quê? Fixada na cadeira de roda. Aí saiu do corpo, não saiu, né? Caiu do caixão, porque não tinha cadeira de roda. Aí chega um espírito muito generoso e fala assim: meu, para com isso, você já é espírito, levanta daí, meu, você não precisa mais de cadeira de roda. Como é que você consegue pôr na cabeça de alguém que ficou 10, 15, 20 anos andando em cadeira de roda, que ele, de repente, não precisa mais de cadeira de roda? O espírito tem que ter uma ambiência mental muito clara, muito nítida, para perceber isso. Então fazem o que os espíritos amigos? Sabendo que não é o momento de dificultar as coisas para ele, eles trazem a cadeira de roda. E o espírito anda com a cadeira de roda. Trazem a muleta, trazem a bengala. Mesmo que eles saibam que daqui a algum tempo o espírito mesmo vai dizer: não preciso de cadeira de roda, porque eu sou espírito. Já tenho perna, minha perna, aqui eu ando. Mas ele precisa dar a ordem, ele precisa acreditar nisso. Enquanto ele não acredita nisso, não é com um discurso, não é com a saraivada de palavras que você vai fazer uma pessoa acreditar nisso. Ele precisa de experiência, de esforço, até que ele se conscientize. E então, nós tivemos aqui uma experiência dessa. Uma pessoa conhecida nossa que desencarnou e viveu dos 18 aos 50 anos numa cadeira de roda. Porque sofreu num acidente com uma bala, uma lesão na medula, e ele não andava mais. Como que você explica para uma pessoa que perdeu a sua juventude, a sua vida, 32 anos numa cadeira de roda, que ela pode andar assim que ela desencarna? E esse espírito começou a ser tratado aqui na nossa instituição. E somente 2 anos depois que ele havia desencarnado, em um dia em que nós estávamos fazendo cirurgia espiritual numa quinta-feira, é que os médiuns que estavam acompanhando o caso dele viram que alguém chegou a ele, um espírito amigo, disse para ele: agora, meu filho, você não precisa mais da cadeira de roda. Ele então segurou na mão dessa entidade e acreditou que ele não precisava mais. E ele se levanta da cadeira de roda. E então começa a andar como criança, que vai andando de novo devagarzinho até acreditar que ele não precisava mais de cadeira de roda. 2 anos de amor, de paciência, para que o espírito se recuperasse. Então, nós aprendemos com os amigos invisíveis como é importante a indulgência para com as imperfeições alheias. Que eles, os espíritos, têm muito conosco. Eles sabem do que a gente precisa e vão fazer de tudo para que a gente vença sem violência. Tá bom? Como fazer para ajudar essa pessoa? Não é? A equipe espiritual trabalha? Sim, trabalha para ajudar. Mas não devemos esquecer que essa pessoa, depois de 50 anos fumando, ela tem uma dependência química que não será assim, com o estalar de dedos, que ela vai vencer. Tratar com ela com respeito, né? Falar com ela sobre coisas boas. Às vezes a única coisa que você não vai conseguir fazer é convencê-la a deixar de beber. Como é o caso do ébrio, que atingiu um nível de dependência orgânica, a receita médica para muitos deles é dar um gole de cachaça cedo, porque senão ele entra em desespero. E ele não se controla, chamado delirium tremens. Assim também os espíritos tentam. E nós poderemos, é claro, conversar, ter paciência, estimular, não criticar. Porque isso não vai construir a pessoa. Tá bom, Silvia? Muito obrigado pela sua pergunta.